Pessoal, hoje eu tô aqui no nosso pomar de maracujá porque eu vou compartilhar com vocês como é que a gente faz a prevenção de uma das maiores dores de cabeça que a gente tem aqui na nossa região onde a gente produz maracujá, que é a antracnose, tá, pessoal? Quem não conhece, antracnose, pessoal, é uma doença fúngica que ataca o maracujá e inclusive outras culturas. Aqui na região realmente o bicho corre solto para antracnose, tá certo? Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a prevenção disso aqui no nosso pomar, beleza? Então fica até o final para você não perder nada. Então vamos lá, pessoal, já adiantei o assunto para vocês, vamos falar sobre antracnose. Essa aqui que quem trabalha no bioma amazônico ou quem trabalha em regiões aí que você tem uma umidade elevada ou que até você tem épocas do ano de muita chuva, sabe do que eu vou falar aqui. A antracnose é uma doença complicada de controlar no maracujá, tá, pessoal? Principalmente nessas regiões de umidade elevada. Ela é uma doença fúngica, como eu já expliquei para vocês, tá certo? Então, esse ambiente úmido, quando o nosso pomar, nossas espaldeiras ficam molhadas aí por bastante tempo, é um ambiente muito propício para elas se desenvolverem, tá certo? Aqui no primeiro semestre, que é a nossa época de maior chuva, aqui, primeiro semestre, é muito difícil a gente fazer o controle. Inclusive é por isso que quando eu recomendo que alguém vai começar no maracujá, que justamente observe os períodos de chuva na sua região, para que é o seguinte, se você for fazer um pomar irrigado, pessoal, evite plantar nessa época de chuva, tá certo? Se você tem um pomar irrigado, plante no final do período de chuva, início do período da seca, justamente para você não pegar essa época de umidade muito elevada, correndo o risco, né, submetendo as suas plantas ao risco da antracnose, tá certo? Então, primeiro semestre aqui, pessoal, é muito difícil a gente fazer esse controle. Então, o que a gente faz? A gente faz um capricho, a gente dá nosso máximo no período de seca, que é quando a gente faz o nosso plantio, para fazer a prevenção dela, preparar nosso pomar para que a gente não tenha tanta dor de cabeça assim com a antracnose quando a umidade chegar, tá certo? E agora eu vou falar para vocês como é que a gente faz toda essa prevenção, tá bom? Mas antes, pessoal, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dê seu like no vídeo se ele te ajudar e deixa um comentáriozinho para eu saber o que você está achando desses nossos vídeos aqui sobre maracujá, de que região você é, se você tem problema com antracnose, se não tem, tá certo? Você pode aproveitar também, pessoal, e se tornar membro do canal clicando nesse botãozinho aqui, seja membro. Você pode escolher um plano, a gente oferece 2 planos aqui, tá certo? Que você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp para falar comigo e com outros membros do canal. Estamos construindo uma comunidade lá muito bacana para trocar experiência, para conversar, para falar sobre coisas. Não é aquele grupo que você fica calado e eu fico falando sozinho, não. É um grupo que todo mundo interage, então tá muito bacana essa dinâmica lá. Tá certo? Você tem acesso a conteúdos exclusivos. Nosso conteúdo sai antecipadamente para os membros, com alguns dias de antecipação. E a gente está sempre postando lá no grupo para que os membros não percam os conteúdos exclusivos. Tá certo? E tem o plano que é o melhor amigo da fazenda. Que além de tudo isso, você ainda tem acesso a todos os nossos e-books e todos os cursos que nós lançarmos sobre o nosso manejo. Tá certo? Então, além de você ter acesso a conteúdos exclusivos e o grupo no WhatsApp, sendo o melhor amigo da fazenda, você ainda tem acesso a e-books e cursos que a gente produz, tá certo? E que se você não for membro, se você não for melhor amigo da fazenda, você na verdade vai ter que comprar eles. Então, você já se tornando membro do canal, melhor amigo da fazenda, você já tem isso aí tudinho lá no nosso clube, beleza? Então aproveita, se torna membro. Vamos voltar para o assunto aqui do vídeo. Primeiro de tudo, deixa eu explicar para vocês o que é a antracnose, pessoal. A antracnose é uma doença fúngica, causada por um fungo, que eu vou deixar o nome dele aqui para vocês, porque eu não lembro o nome de fungo de cabeça, me desculpem, tá? Mas é causado por um fungo, tá, pessoal, no maracujá. É muito comum aqui em regiões com alta umidade e tudo mais, em períodos de chuva, inclusive, é muito comum também, tá? E ele começa, pessoal, os sintomas começam com pequenas manchas, pintinhas assim nas folhas do maracujá. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês, tá certo? Até o ponto de que as folhas começam a apodrecer, começam a necrosar, os ramos do maracujá começam a secar da ponta para o meio, ou seja, lá na ponta do maracujá ele começa a secar e depois vai secando o ramo inteiro, tá? E quando chega nos frutos, pessoal, aí fica mais característico ainda, porque ele começa a formar
uns buraquinhos no fruto, tá, pessoal? Uns buraquinhos, umas obturações assim nos frutos. Eu já vi até gente falar que parece um umbigo, e realmente muitas vezes parece um umbigo mesmo, que vão aumentando ou vão se formando mais desses buracos, desses machucados nos nossos frutos, tá certo? Até o ponto de que o fruto se estraga completamente, tá? Então esses aqui são alguns sintomas da antracnose, muito comum aqui na região, tá? Mas muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado para não confundir com a bacteriose, tá bom? Os sintomas no fruto da antracnose e essa questão do secamento dos ramos da ponta para o meio é muito característico da antracnose, tá certo? Você pode estar, se você só olhar as folhas secando, necrosando, você pode estar se confundindo com a bacteriose, tá bom? Então, se atentem aos pontos que eu estou falando aqui para vocês, tá certo? Mas se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais detalhes sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo link de referência para vocês verem melhor sobre esses detalhes aí sobre as doenças do maracujá nessas documentações que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Vamos lá, então é o seguinte, pessoal, vamos falar sobre prevenção, mas antes de eu começar a falar sobre produtos, porque não são só produtos que fazem parte da prevenção, tá, pessoal? Etapas de manejo, períodos em que você vai realizar essas etapas também fazem parte da prevenção, então é interessante a gente entender isso. O primeiro ponto logo de cara é o seguinte, é o período que você vai realizar seu plantio, tá certo? Então, o período que você vai realizar seu plantio faz parte também de uma boa prevenção, tá certo? Um exemplo aqui para vocês. Essa nossa espaldeira que vocês estão vendo aqui atrás de mim, que é uma espaldeira nova, que a gente está até mostrando isso no canal, como nós fizemos ela do zero, como nós plantamos, como nós produzimos as mudas, como nós estamos adubando, enfim. Tá tudo aqui embaixo os vídeos para vocês, tá certo? Nós plantamos ela agora, pessoal, no início do período de seca, tá bom? Final do período chuvoso. Então, nós temos irrigação, então nossas plantas não vão passar por estresse hídrico. Vocês podem ver aqui, já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, nossas plantas novas, ó. A gente tem a irrigação, tá vendo? Irrigação por gotejamento. Aqui, ó. Então isso aqui possibilita, ó. Isso aqui possibilita que a gente plante elas em qualquer época do ano, tá? Tendo a irrigação. Então a gente opta por fazer o plantio delas fora do período chuvoso, no início do período de secas. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, na seca, obviamente nós temos uma umidade mais baixa e nós temos menos chuvas. Então o que acontece é o seguinte, nós temos um ambiente muito menos úmido e muito menos propício para o desenvolvimento de doenças como antracnose, né? Doenças fúngicas como antracnose, tá? Nossas plantas aqui, pessoal, quando a gente traz elas para o campo, elas estão muito novas, então estão no início do desenvolvimento, tá? Então se elas ficarem o dia inteiro encharcadas e estiverem mais sujeitos ao ataque de antracnose e realmente ocorrer esse ataque, isso pode atrapalhar muito o nosso plantio, tá certo? Pode atrapalhar a ponto de matar nossas plantas, inclusive, tá certo? Ou então atrasar muito o desenvolvimento e a produção delas, isso não é interessante. Então, primeiro passo para a prevenção é você saber qual o momento certo de você fazer o plantio. Nesse nosso caso aqui, nós temos irrigação, tá, pessoal? Então, quando a gente tem irrigação, a gente pode fazer esse manejo aí que seria o ideal, que é você plantar no final do período de chuvas, início do período de secas, para você não ter essa dor de cabeça, tá bom? O segundo ponto, pessoal, antes da gente chegar nos produtos, né, falando ainda de prevenção, antes de chegar na parte de aplicações de defensivos, a gente tem a questão do espaçamento, tá certo? Um espaçamento, se você tiver uma área, estiver numa região como a nossa, por exemplo, que tem muita incidência de antracnose, pessoal, é interessante que você escolha espaçamentos menos adensados, tá certo? Espaçamento de 2 para 3 metros já tá interessante, tá certo? Quando a gente já baixa para 1 metro, para menos de 1 metro, que já é um plantio bem adensado, aí a gente já começa a ter uma formação de cortina, né, do maracujá muito mais cedo, tá certo? E com muito mais ramos, com uma massa verde muito maior naquela nossa espaldeira. E aí, se você já está numa região muito propensa a ter problemas com antracnose, isso aí com certeza vai facilitar com que a antracnose chegue no seu pomar, tá? Então aqui nesse nosso caso aqui, nesse nosso espaldeira nova, nós plantamos elas distanciadas de 2 metros as plantas. Na nossa espaldeira mais antiga aqui, que está aqui atrás também, que vocês estão vendo ela mais formada, tá de 3 metros as plantas, tá certo? Quando nós fizemos nosso pomar
de experiência, nossa primeira experiência com o pomar, nós fizemos de 1 metro, nós tivemos muita dor de cabeça com antracnose, pessoal, mas muita mesmo. E aí, depois que nós tivemos essa dor de cabeça, nós decidimos, não, vamos parar de adensar nosso plantio, vamos fazer ele mais espaçado para que a gente tenha um resultado e mais tranquilidade no nosso manejo. E realmente funcionou essa lógica, tá certo? Então, o segundo ponto que vocês têm que ficar muito atento é espaçamento, tá certo? Se você tiver uma região muito úmida ou que tem um período chuvoso aí muito intenso, evitar espaçamentos muito adensados, tá, pessoal? Isso aí muito provavelmente vai trazer dor de cabeça ou então vai trazer muito custo para você para poder prevenir isso aí com produtos. O produto é nossa última etapa, pessoal. É o que a gente usa para poder sacramentar, vamos dizer assim, a nossa prevenção. Mas esses 2 pontos que eu falei para vocês não podem ficar de fora. Tem que ser considerados porque também vão facilitar e vão melhorar a eficiência das aplicações. Beleza? Vamos lá, deixa eu ir lá então para a parte onde a gente armazena nossos defensivos para eu falar um pouquinho para vocês sobre eles. Mas é o seguinte, pessoal, muito cuidado com a aplicação de defensivos. A gente não pode ficar fazendo aplicações sem critério, tá certo? Os defensivos, cada um deles tem uma lógica de como você vai aplicar e tudo mais, tem períodos de aplicação. Isso tudo está na bula desses defensivos. Eu recomendo que você vá lá e dê uma olhada nessa bula, você verifique esses defensivos. Se possível, procure sempre defensivos que são registrados para a cultura do maracujá, tá certo? Esse daí que eu vou mostrar para vocês são defensivos registrados. Então já tem estudo, já tem prática, já tem recomendações para a cultura, então é um negócio muito interessante, tá bom? Então bora lá, deixa eu mostrar para vocês o que a gente usa para fazer a prevenção. Vamos falar então dos nossos produtos aqui, pessoal. A gente começa pelo Ricop, tá? Que é o nosso fungicida e bactericida de contato, à base de oxicloreto de cobre. Muito famoso, muito usado na agricultura, um excelente fungicida, tá, pessoal? Excelente fungicida. A gente usa ele. Só para explicar para vocês, pessoal, o fungicida de contato é aquele fungicida que ele vai atuar de forma superficial, ele vai fazer uma camada de proteção para nossa planta. Então, isso aqui é muito interessante a gente ter um produto que atue dessa forma, tá? Agora vamos para o Manzat, que é a base do Mancozeb, tá certo? É um fungicida e acaricida, né? E também atua como fungicida de contato. Ricardo, por que 2 fungicidas de contato? É interessante, pessoal, a gente ter a variação de princípios ativos nas nossas aplicações. Por quê? Para evitar que os fungos e os micro-organismos criem resistência, tá certo? Então é interessante a gente intercalar essas aplicações, que eu já vou mostrar para vocês como é que a gente intercala, tá certo? Então a gente usa o Manzat também, que é a base do Mancozeb. Show de bola? E agora, por último, mas não menos importante, a gente tem um Cercobin, que é um fungicida sistêmico, tá certo? Do grupo químico benzimidazol. O que acontece com o Cercobin, pessoal? Diferente dos outros que são fungicidas de contato, o Cercobin é um fungicida sistêmico, então ele vai ser absorvido pela planta e, falando assim menos tecnicamente, vai tratar mais profundamente a doença, tá? Os fungos que estão atacando nossa planta, tá certo? E a gente usa também eles na nossa prevenção, tá certo? Normalmente ele é mais usado no caso do tratamento, mas a gente usa também ele na prevenção de uma forma que eu vou mostrar para vocês já já, tá certo? Mas então a gente tem essa combinação desses 3 produtos diferentes, princípios ativos diferentes e dinâmicas de atuação diferentes. Isso aqui, essa variabilidade, pode não ser variação, pessoal, no mesmo período. Você pode acabar, por exemplo, um mês eu uso o Ricop, no outro mês eu uso o Manzat. Você pode também fazer dessa forma, não tem problema. A gente de vez em quando não tem Ricop no mercado, a gente compensa usando o Manzat ou vice-versa, tá? A mesma coisa no caso do fungicida sistêmico. Aqui eu tô com o Cercobin, pessoal, mas a gente já usou o Nativo, que é muito interessante, o Score, que é muito interessante. Nesse caso aqui eu tô com o Cercobin, que também é muito interessante para o controle da antracnose, tá certo? Agora, indo para a parte prática da aplicação, né? Primeiro de tudo, horário de aplicação, pessoal. Início da manhã ou final da tarde. Eu prefiro início da manhã porque não vão ter flores abertas, tá certo? Então, eu prefiro aplicar bem cedinho, porque não vai ter flor aberta, não corre risco de a gente ficar molhando as flores, não corre risco de, por algum motivo, a gente atrapalhar a atividade dos polinizadores. Então eu prefiro fazer a aplicação de manhã cedo, tá certo? Mas pode ser feito no final da tarde também, muita gente faz inclusive no final da tarde. Eu prefiro fazer de manhã. Beleza, então próximo passo, pessoal, que a gente tem que entender é o seguinte.
Por que que a gente não mistura essas aplicações? Por que que eu faço essas aplicações separadamente? Muita gente pode estar se perguntando, Ricardo, putz, mas aí tanta aplicação assim para ser feita e tudo mais, não dá para aplicar tudo, misturar tudo numa bomba só e aplicar? Pessoal, olha, para ser bem sério com vocês, eu já fui atrás e não consegui encontrar informações, porque quando a gente trabalha com defensivos, pessoal, essa mistura não é tão simples, tá certo? Porque a mistura de defensivos, ela pode ter vários tipos de efeito. O primeiro pode ser um potencializador, os defensivos podem se ajudar, tá certo? O efeito de um pode ajudar o efeito do outro. Mas pode acontecer deles se anularem, pode acontecer de um prejudicar o efeito do outro e pode ser que não aconteça nada, tá certo? Pode ser que eles atuem realmente e não tenha melhora nem piora. Então muita coisa pode acontecer quando você faz essa mistura de defensivos, tanto falando de fungicidas e bactericidas, como também falando de inseticidas, tá, pessoal? Mas para ser bem sério com vocês, eu nunca pesquisei a interação e nunca testei a interação desses fungicidas juntos, tá certo? Se alguém tiver conhecimento sobre isso, compartilha aqui com a gente nos comentários, tá certo? Mas por eu não conhecer, eu não saber se eles vão ter esses efeitos sobre as minhas plantas, eu prefiro fazer a aplicação deles separada, tá certo? Eu prefiro fazer a aplicação separadamente desses defensivos, tá certo? Até porque assim eu também tenho um controle, por exemplo, maior de carência, né, dos nossos defensivos. Então muito cuidado, pessoal, na hora que se você tiver se achar que é interessante fazer esse tipo de mistura para otimizar algum processo no seu pomar, muito cuidado. Siga essas etapas, pesquise, fale com engenheiros agrônomos, pergunte realmente tudo mais, tá bom? Para saber se você pode fazer a mistura ou não. Se você for fazer, mesmo assim, se você não tiver informações sobre isso e decidir fazer de qualquer forma a sua mistura, faça um teste antes, pessoal. Não aplique em todas as suas plantas de uma vez só. Separe algumas poucas plantas, faça essa aplicação e aí depois você vai ver se vai ter resultado ou não, tá certo? Agora, sobre a dosagem, pessoal, desses defensivos, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês a situação, tá? Primeiro de tudo, pessoal, que dosagem de defensivo você encontra facilmente na bula do defensivo, tá certo? E consultando engenheiros agrônomos. Então, você consegue encontrar isso facilmente, tá bom? Mas eu não vou falar sobre essas dosagens aqui, pessoal. Apesar de nós já termos feito vídeos falando sobre dosagem, nós inclusive tiramos os trechos desses vídeos. Porque o que acontece, pessoal? Porque com o crescimento do canal, pessoal, graças a Deus está crescendo bastante o canal, a gente tem percebido um comportamento meio complicado dentre os espectadores que estão acompanhando o canal. Que é o seguinte, a pessoa está vindo me perguntar várias coisas que já tem no vídeo falando, né? Ou seja, eu já falei no vídeo e a pessoa está vindo me perguntar nos comentários. Ou seja, essa pessoa não está assistindo o vídeo completo. E o que acontece? Quando a gente fala de defensivos, pessoal, eu explico todo o processo aqui, todo o fundamento, toda a prática, tudo que a gente faz aqui, tá certo? Inclusive eu falava sobre a dosagem. Se essa pessoa não está assistindo toda essa fundamentação, está pegando só a dosagem para aplicar lá no plantio dela, pessoal, isso é perigoso. Porque, como eu falei para vocês agora desde o início, cada fungicida, cada produto que a gente aplica tem uma dinâmica, tem um fundamento, tem uma razão para nós aplicarmos e tem uma técnica para a gente aplicar, que é o cronograma bem definido. Se essa pessoa não está assistindo isso aí tudo, pessoal, ela está se expondo a um risco. O problema é ela se expor ao risco e depois botar na nossa conta, tá certo? Então, assim, nunca aconteceu, graças a Deus nunca aconteceu, mas a gente está tentando se antecipar a esse tipo de coisa porque nós estamos percebendo que isso está acontecendo, tá certo? Então, o que acontece? Dosagens, pessoal. Não se preocupem que é muito simples de você encontrar. Você encontra a bula na bula dos defensivos e essas bulas estão na internet. Basta você procurar o nome do defensivo e falar bula. Bula do Recop, por exemplo, tá certo? Então você vai encontrar lá a dosagem. E você pode consultar engenheiros agrônomos também para isso. Agora, você sendo membro do canal, pessoal, aí tudo bem. Aí você tem lá o nosso grupo no WhatsApp, que a gente tá lá interagindo e tudo mais. Aí você pode ficar à vontade para me perguntar, que eu vou compartilhar com você explicando todo o processo disso aí. A gente consegue conversar melhor por lá e eu tenho um contato muito mais próximo com os nossos membros. Então, por lá eu falo, tá certo? Se você for membro do canal, se você tiver dúvida, você pode ir lá me perguntar que eu vou falar para vocês. Show de bola? Mas aqui, pessoal,
Sei que não são todos, peço desculpa para os nossos inscritos aí que já estão há bastante tempo e nunca nos deram dor de cabeça, que acompanham nossos vídeos e tudo mais. Lembro de muitas pessoas, vocês acham que não, mas nos comentários eu sei de cada um de vocês. Lembro, reconheço quem já fez comentários aqui. Então, para essas pessoas eu peço desculpas, tá bom? Mas infelizmente, isso aqui é um trabalho, pessoal. Isso aqui que a gente faz no YouTube, ele é um trabalho, tá certo? A gente tá aqui, a gente estuda, a gente cronograma tudo, edita e tal. Eu tô aqui no meio do serviço fazendo esses vídeos aqui para vocês, poderia estar descansando, mas estou fazendo esses vídeos aqui, então é um trabalho. A gente está querendo construir uma credibilidade, uma autoridade aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então me desculpem a todos por conta de alguns, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, dosagem você consegue encontrar na bula, você consegue encontrar com o engenheiro agrônomo. Agora, se você for membro do canal ou quiser se tornar membro do canal, basta você se inscrever, ir lá no WhatsApp e perguntar para mim. Show de bola? Deixa eu aproveitar e dar uma dica bônus para vocês, pessoal, que também é um negócio muito interessante quando você for fazer seu pomar de maracujá. Eu vejo pouquíssima gente falando sobre isso. Então deixa eu dar uma dica bônus para vocês, que inclusive nós não fizemos, tá certo? Nós não fizemos isso que eu vou falar para vocês, mas é um negócio que assim, a gente não teve alternativa. Já vou explicar para vocês por que a gente não teve alternativa. Mas é um negócio muito interessante também. Eu acredito que seja muito útil para você começar seu pomar dessa forma. Então deixa eu mostrar para vocês qual é a ideia disso aqui que eu vou falar. Vamos lá, então subir aqui no nosso ponto estratégico para poder passar essas dicas extras aqui para vocês sobre a prevenção, tá? Primeira coisa, pessoal, no nosso caso aqui, a gente está nossa espaldeira está no sentido norte e sul. Por quê? Porque nós implantamos ela depois de já ter implantado nosso plantio de açaí. Então a gente já tinha um plantio de açaí bem baixinho e nós colocamos as espaldeiras de maracujá nesse sentido. Não tinha como a gente fazer sentido leste-oeste aqui, tá? Então, o que acontece é o seguinte. Aqui na nossa região, pessoal, aqui na nossa propriedade, o vento, a maior parte das vezes, bate de lá para cá. Qual é o problema do jeito que está hoje o nosso pomar? O vento não circula nos corredores, ou seja, não areja as nossas espaldeiras. Ele vem de lá para lá, então ele acaba batendo na primeira espaldeira ou batendo no plantio de açaí e não circula por aqui. Isso aí, pessoal, um pomar pouco arejado, ele é mais propício ao desenvolvimento de pragas e doenças, tá? Inclusive da antracnose. O arejamento do seu pomar é muito interessante. Então nós não tínhamos essa possibilidade, tá certo? De fazer o plantio leste-oeste no sentido que bate o vento, porque como eu falei para vocês, nosso plantio inteiro tá organizado norte e sul. Então a gente tinha que seguir essa mesma lógica. Mas se você tiver essa possibilidade de fazer no sentido do vento, para que o vento consiga percorrer os corredores do seu plantio, melhor ainda. Show de bola? Outra coisa muito importante, pessoal, agora que o nosso plantio de açaí já cresceu bastante, ele acaba fazendo uma meia sombra para o nosso maracujá, tá certo? Esse pomar de maracujá aqui que a gente tem, ele é temporário, tá, pessoal? Porque daqui a algum tempo, depois que esse aqui der a safra, né, eles terminarem de produzir esse ano, a gente vai levar eles lá para o outro lado do nosso terreno, para poder fazer uma área só do maracujá sem ter consórcio com açaí, tá certo? Então isso aqui é uma parte temporária do nosso pomar. O açaí está fazendo sombra e esse sombreamento, pessoal, propicia também o desenvolvimento de antracnose e de pragas e outras doenças, tá? Então evitem esse caso aqui igual o nosso. O nosso caso é inevitável porque já estava aqui e a gente queria deixar ele produzir mais um pouco, porque a sombra, como vocês podem ver aqui, ó, tá chegando a parte da tarde, essa sombra já não afeta mais o maracujá. Você vê que ele não está sombreado, tá? Então ainda tem um bom aproveitamento aqui. Só pela parte da manhã que não, né? Porque essa espaldeira aqui está muito mais próxima do açaí do que dessa. Então, mas de qualquer forma, isso aí, para o caso da prevenção de pragas e doenças, não é muito interessante, tá? Então isso aqui, pessoal, foi um vídeo passando para vocês um pouco da nossa experiência com nossa prevenção. É uma coisa que uma antracnose a gente sofre bastante. Eu sei que tem gente que deve sofrer igual, né? Então, dando meus 50 centavos aí para poder ajudar vocês no pomar de vocês, beleza? Então vamos ficando por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.